Olá, bem-vindos ao canal Auto Lendas. Nosso vídeo de hoje será sobre os top 10 filmes do automobilismo. Se você é um fã de corridas, certamente já assistiu a alguns filmes que retratam esse universo cheio de história e velocidade. E, se você ainda não teve a chance de conferir essas obras cinematográficas, prepare-se para uma lista cheia de emoção. Nosso ranking traz uma variedade de filmes para agradar a todos os gostos. Então, pegue o seu capacete e venha conosco nessa viagem pela história do automobilismo nas telonas. No 10º lugar, vamos falar sobre o documentário McLaren, o homem por trás do volante. Este filme emocionante nos leva em uma viagem pela vida do lendário piloto de Fórmula 1 Bruce McLaren, um dos grandes nomes do automobilismo mundial. Vamos descobrir mais sobre este documentário incrível e o que podemos aprender com ele. História. McLaren, o homem por trás do volante é um documentário que explora a vida do lendário piloto de Fórmula 1 Bruce McLaren. O filme apresenta entrevistas com familiares, amigos e pilotos famosos, incluindo Emerson Fittipaldi e Jack Stewart, além de imagens raras e emocionantes da McLaren em ação. O documentário conta a história de como Bruce McLaren construiu uma das equipes de corrida mais bem-sucedidas da história do automobilismo, e como ele se tornou um dos grandes nomes do esporte. Desde os seus primeiros anos como piloto até a criação da McLaren Racing, o documentário nos leva em uma jornada fascinante pela vida de Bruce McLaren. O documentário apresenta entrevistas com familiares, amigos e pilotos famosos, incluindo Emerson Fittipaldi e Jack Stewart, além de apresentar imagens raras e emocionantes da McLaren em ação. No nosso 9º lugar está o documentário Ferrari, Rumo à Imortalidade. Este filme emocionante nos leva em uma viagem pela história da Ferrari, uma das marcas mais lendárias e respeitadas do mundo automotivo. História. Ferrari, Rumo à Imortalidade é um documentário que explora a história da lendária marca italiana de carros de luxo. O filme apresenta entrevistas com pilotos famosos, incluindo Phil Hill, John Surtees e Mario Andretti, além de imagens raras e incríveis da Ferrari em ação. O documentário também explora a relação emocional que os fãs têm com a Ferrari, e como a marca se tornou uma lenda do automobilismo. Desde a fundação da empresa por Enzo Ferrari, a Ferrari tem sido sinônimo de excelência e performance, conquistando fãs em todo o mundo. O documentário é uma experiência imperdível para qualquer fã de automobilismo. No nosso 8º lugar vamos falar sobre um filme emocionante e inspirador, Ford vs Ferrari. Dirigido por James Mangold em 2019, o filme é baseado na história verdadeira da equipe da Ford que tentou vencer as 24 horas de Le Mans em 1966, com a ajuda do lendário piloto americano Carroll Shelby e do piloto britânico Ken Miles. Vamos descobrir o que torna esse filme tão especial e por que ele é um dos favoritos dos fãs de automobilismo. História. Ford vs Ferrari é baseado na história real da corrida épica entre a equipe da Ford e a Ferrari nas 24 horas de Le Mans em 1966. O filme conta a história da tentativa da Ford de construir um carro capaz de derrotar a Ferrari, que havia vencido as últimas 6 corridas em Le Mans. A Ford contratou o lendário piloto americano Carroll Shelby, interpretado por Matt Damon, para liderar a equipe que iria construir o carro. Shelby escolheu o piloto britânico Ken Miles, interpretado por Christian Bale, como seu motorista principal. Ao longo do filme, vemos a equipe da Ford enfrentando muitos desafios, desde a falta de financiamento até a oposição interna da empresa. Mas eles perseveraram e finalmente conseguem construir um carro incrível, o Ford GT40. Ford vs Ferrari conta com atuações incríveis de Matt Damon como Carroll Shelby e Christian Bale como Ken Miles. Damon capta perfeitamente a personalidade carismática e confiante de Shelby, enquanto Bale traz uma intensidade e paixão incríveis para o papel de Miles. A química entre os dois atores é incrível e ajuda a tornar a relação entre os personagens tão emocionante de assistir. Com atuações incríveis, uma história cativante e cenas de corrida emocionantes, é um dos melhores filmes de automobilismo já feitos. Se você ainda não assistiu, não perca mais tempo e assista agora mesmo. No nosso 7º lugar, vem o filme One, dirigido por Paul Crowder e lançado em 2013. Este filme documentário é uma homenagem à história da Fórmula 1, desde seus primórdios até os dias atuais. História. One é um documentário que explora a história da Fórmula 1 desde seus primeiros dias até a sua evolução nos dias atuais.
O filme aborda as mudanças tecnológicas e culturais que transformaram a categoria ao longo dos anos. Com entrevistas com pilotos lendários, proprietários de equipe e outras personalidades importantes, One leva o espectador por uma viagem fascinante pela história da Fórmula 1. Desde Juan Manuel Fangio, passando por Ayrton Senna e Michael Schumacher até os pilotos atuais, como Lewis Hamilton, o documentário mostra como cada era moldou a Fórmula 1 como a conhecemos hoje. Apresenta entrevistas com algumas das maiores lendas da Fórmula 1, incluindo Jack Stewart, Bernie Ecclestone e Max Mosley. O filme também conta com a participação de vários pilotos de sucesso, incluindo Michael Schumacher, Lewis Hamilton e Sebastian Vettel. One é um documentário essencial para qualquer fã de automobilismo ou de esportes em geral. O filme captura a história e a emoção da Fórmula 1, mostrando como a categoria evoluiu sua segurança ao longo dos anos e como ela se tornou o esporte incrível que conhecemos hoje. Com entrevistas fascinantes e cenas de corrida emocionantes, One é uma homenagem à história da Fórmula 1 e um lembrete do que é preciso para ser um verdadeiro campeão. Na sexta posição está o filme A Weekend of a Champion, dirigido por Roman Polanski em 1972. Este documentário mostra o campeão de Fórmula 1 Jack Stewart durante um fim de semana de corrida no Grande Prêmio de Mônaco. História. O Weekend of a Champion é um documentário que segue o campeão de Fórmula 1 Jack Stewart durante um fim de semana de corrida no Grande Prêmio de Mônaco em 1971. O filme mostra a preparação de Stewart para a corrida, incluindo treinamento físico e mental, além de discussões com sua equipe sobre a configuração do carro. O documentário também inclui imagens do circuito de Mônaco e dos outros pilotos da Fórmula 1 da época. Além disso, o filme mostra a vida pessoal de Jack Stewart. Além de Jack Stewart como protagonista, outros pilotos de Fórmula 1 da época são peças fundamentais do documentário, como François Severt e Jack Brabham. O diretor Roman Polanski faz uma participação especial como entrevistador de Jack Stewart. O Weekend of a Champion é um documentário fascinante que mostra a vida de um piloto de Fórmula 1 durante um fim de semana de corrida. Com imagens impressionantes das corridas, uma visão única da preparação do piloto e a vida pessoal de Jack Stewart, o filme é uma experiência imperdível para qualquer fã de automobilismo. Abrindo o top 5, Grand Prix, dirigido por John Frankenheimer e lançado em 1966. Este filme de ficção é uma imersão no mundo da Fórmula 1 e segue a história de 4 pilotos durante uma temporada completa, culminando no Grande Prêmio de Mônaco. História. Grand Prix conta como os 4 pilotos representam diferentes equipes e nacionalidades, e o filme mostra como eles lutam por vitórias e reconhecimento, tanto nas pistas quanto fora delas. O filme é uma imersão no mundo da Fórmula 1, mostrando as corridas emocionantes, os desafios enfrentados pelos pilotos e as tensões dentro das equipes. Além disso, Grand Prix explora a vida pessoal dos pilotos, incluindo seus relacionamentos e suas motivações. Elenco. Grand Prix conta com um elenco impressionante, incluindo nomes como James Garner, Eva Marie Saint, Yves Montand e Toshiro Mifune. Além disso, o filme apresenta muitos pilotos de Fórmula 1 da época, incluindo Graham Hill, Jim Clark e Jack Brabham. Com um elenco impressionante, cenas de corrida emocionantes e uma história envolvente, o filme é um clássico para qualquer fã de automobilismo ou de cinema em geral. Além disso, Grand Prix é uma obra-prima técnica, com imagens incríveis e uma trilha sonora inesquecível. Se você ainda não assistiu a este filme, não perca mais tempo e assista agora mesmo. Na quarta posição dessa lista vem Le Mans, 1971. É um filme de corrida de carros de 1971 estrelado por Steve McQueen, que também produziu o filme. A história se passa na lendária corrida de 24 horas de Le Mans, na França, onde McQueen interpreta o piloto americano Michael Delaney. O filme é notável por sua ênfase no realismo, com cenas de corrida filmadas em tempo real, sem o uso de efeitos especiais. A trama segue a rivalidade entre Delaney e o piloto alemão Eric Staller, interpretado por Siegfried Rausch, enquanto ambos lutam para vencer a corrida. Além das cenas de corrida, o filme também explora a vida pessoal de Delaney, incluindo seu relacionamento com uma jornalista interpretada por Helga Anderson. Embora tenha recebido críticas mistas na época de seu lançamento, Le Mans se tornou um clássico cult ao longo dos anos, admirado por sua autenticidade e pela performance de McQueen. Abrindo nosso pódio vem o lendário filme
When Playboys Ruled the World é de 2010. Este documentário nos leva de volta aos anos 60 e 70, quando os pilotos de Fórmula 1 eram considerados como heróis, e suas vidas eram glamourosas e cheias de aventuras. História. When Playboys Ruled the World é um documentário que explora a vida dos pilotos de Fórmula 1 nos anos 60 e 70. Naquela época, os pilotos eram considerados como estrelas do rock, e suas vidas eram repletas de festas, aventuras, e claro, corridas emocionantes. O documentário apresenta entrevistas com os pilotos mais famosos da época, como Jack Stewart, Emerson Fittipaldi, Mario Andretti, James Hunt, Josh Hind, além de apresentar imagens raras e fascinantes da Fórmula 1 da época. When Playboys Ruled the World é um documentário incrível que nos leva de volta aos anos dourados da Fórmula 1. Com entrevistas exclusivas com os principais pilotos da época, e imagens raras e fascinantes da Fórmula 1, o documentário é uma experiência imperdível para qualquer fã de automobilismo. No segundo lugar, apenas meio segundo atrás do primeiro, por puro clubismo, vem um dos melhores filmes de corrida já feitos, e Rush, No Limite da Emoção. Dirigido por Ron Howard em 2013, o filme conta a história da rivalidade entre os pilotos de Fórmula 1 James Hunt e Niki Lauda durante a temporada de 1976. História. Rush é baseado em eventos reais da temporada de 1976 da Fórmula 1, que foi uma das mais emocionantes e controversas da história do esporte. O filme segue a rivalidade entre os dois pilotos, James Hunt, um playboy inglês que dirige com seu instinto, e Niki Lauda, um austríaco frio e calculista que leva a corrida muito a sério. Durante a temporada de 1976, a competição entre os dois pilotos é intensa. Hunt e Lauda ganham várias corridas, disputando fortemente pelo título. Em uma corrida em Nürburgring, na Alemanha, Lauda sofre um acidente horrível que quase o mata. No entanto, ele volta para as corridas apenas 6 semanas depois, determinado a ganhar o campeonato. O final da temporada é emocionante, com Hunt e Lauda disputando o campeonato ponto a ponto. Rush conta com atuações incríveis de Chris Hemsworth como James Hunt e Daniel Brühl como Niki Lauda. Hemsworth captura perfeitamente a personalidade divertida e impulsiva de Hunt, enquanto Brühl traz uma seriedade e frieza perfeitas para Lauda. A química entre os dois atores é incrível e ajuda a tornar a rivalidade entre os personagens tão emocionante de assistir. Conclusão. Rush, No Limite da Emoção é um filme emocionante e inspirador que captura perfeitamente a emoção e a competição da Fórmula 1. Com atuações incríveis, uma história cativante e cenas de corrida emocionantes, é um dos melhores filmes de automobilismo já feitos. O nosso campeão não poderia ser outro, o documentário incrível. Senna. Dirigido por Asif Kapadia em 2010, o filme conta a história do tricampeão de Fórmula 1 brasileiro Ayrton Senna. História. Senna é um documentário que conta a história da vida e carreira do tricampeão de Fórmula 1 brasileiro Ayrton Senna. O filme cobre desde o início da carreira de Senna até a sua morte trágica durante o Grande Prêmio de San Marino em 1994. Ao longo do filme, vemos a trajetória de Senna como piloto, desde as primeiras corridas de kart até a sua chegada na Fórmula 1 e as batalhas épicas com seus rivais, como Alain Prost. Mas o documentário não se concentra apenas na carreira de Senna, mas também em sua personalidade e filosofia de vida. O filme mostra Senna como um homem profundamente espiritual e dedicado, com uma paixão incrível pela competição e pelo Brasil. Senna é um documentário que apresenta imagens reais e entrevistas com as pessoas mais próximas a Ayrton Senna. Asif Kapadia conseguiu uma incrível quantidade de imagens de arquivo e entrevistas, o que torna o filme ainda mais emocionante e autêntico. Senna é um documentário emocionante e inspirador que captura perfeitamente a vida e carreira do tricampeão de Fórmula 1 brasileiro Ayrton Senna. Com imagens de arquivo incríveis e entrevistas emocionantes, o filme é uma homenagem ao legado de Senna e uma lição sobre o que é preciso para se tornar um verdadeiro campeão. Se você ainda não assistiu, não perca mais tempo e assista agora mesmo. E assim concluímos nosso vídeo dos Top 10 Filmes do Automobilismo. Esperamos que você tenha gostado de relembrar e conhecer essas obras cinematográficas que retratam a emoção e a paixão do automobilismo. Agradecemos por nos acompanhar nessa jornada pelos filmes do automobilismo e esperamos que você se sinta inspirado a assistir e apreciar essas obras incríveis.
Que elas possam ajudá-lo a entender a magia e o fascínio desse esporte que cativa fãs em todo o mundo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu joinha. Um abraço e até a próxima!